Decodificando o DNA, com Maiana Zatz. Professora Maiana Zatz, a gente tem falado aqui em algumas colunas sobre a relação da genética com a obesidade. Agora a gente vai falar de genética e magreza, é isso? O que temos de novo nesse assunto? Pesquisadores no Reino Unido acabam de publicar um estudo na revista PLOS Genetics para descobrir por que algumas pessoas permanecem magras enquanto outras ganham peso com facilidade. No Reino Unido, 6 em cada 10 adultos têm sobrepeso e 1 em cada 4 é obeso. E na infância, observa-se que 1 em cada 4 crianças ao redor dos 5 anos também tem sobrepeso. E no Brasil, 54% da população brasileira tem sobrepeso e quase 19% são obesos. Então, são índices preocupantes porque existem várias síndromes genéticas associadas à obesidade. A mais comum é uma síndrome que a gente chama síndrome de Prader-Willi, onde os pacientes afetados têm uma compulsão incontrolável para comer e um metabolismo relativamente baixo na queima de calorias. Então, nesse caso, a alteração genética é bem conhecida e o diagnóstico pode ser confirmado pelo exame de DNA. Por outro lado, as mudanças da vida moderna, como o excesso de alimentos calóricos e sedentarismo, têm contribuído para o aumento de obesidade nos últimos anos. Mas sabemos que existe muita variação individual em populações com hábitos similares. Algumas pessoas comem o que querem e permanecem magras. Bom, o que mostraram estudos em gêmeos? Então, estudos com gêmeos idênticos já mostraram que a variabilidade no peso corporal é muito influenciada por nossos genes. Já foram identificados muitos genes associados a um aumento de risco para a obesidade. Entretanto, nesse estudo britânico, a equipe liderada pela Sadaf Farooqui procurou investigar exatamente o contrário. Por que algumas pessoas permanecem magras? Em colaboração com cientistas da Wellcome Sanger Institute, a equipe de pesquisadores analisou o DNA de 14 mil pessoas. 1.622 eram magros, 1.985 obesos e 10.433 eram pessoas de peso normal. E eles descobriram novas variantes genéticas que predispõem à obesidade, mas outras associadas à magreza saudável. E a partir daí, eles conseguiram estimar uma probabilidade genética de uma pessoa se tornar obesa ou de ficar magra. Então, na amostra que estudaram, observaram que 74% das pessoas magras tinham uma história familiar de pessoas magras. E eles dizem, bom, algumas pessoas são magras porque não têm muito apetite, mas outras podem comer tudo o que querem e não engordam. Identificar as variantes genéticas nesse último grupo de pessoas e descobrir como essas variantes funcionam poderia direcionar para novas estratégias em pessoas que não têm a sorte de ter os genes para magreza, né? E eu achei interessante os comentários que pessoas magras são geralmente magras porque elas têm menos variantes genéticas que predispõem à obesidade. E não porque são moralmente superiores, como alguns querem sugerir. De acordo com Farooqui, existe uma tendência social de classificar as pessoas com sobrepeso como preguiçosas ou sem força de vontade, a gordofobia. E de acordo com Farooqui, é fácil julgar pessoas e criticá-las por seu excesso de peso. Mas a ciência mostra que as coisas podem ser muito mais complexas. Temos muito menos controle sobre o nosso peso do que pensamos. Então, em resumo, a maioria das nossas características depende de uma interação entre os nossos genes e o ambiente. E no caso do peso corpóreo, estima-se que a heredabilidade, ou seja, a contribuição genética, está em torno de 40% e 60% dependeria do ambiente. Então, se você não pertence àquelas pessoas privilegiadas que podem comer de tudo sem engordar, nem tudo está perdido. Dá para controlar os 60% ambiental e não precisa da receita. Alimentação saudável e exercícios físicos. Além do controle de peso, existe um consenso que os exercícios físicos são fundamentais para aumentar a nossa expectativa de vida com qualidade. Então, vamos nos mexer. A professora Maiana Zatz, colunista da Rádio USP, conversou com Luísa Caires. Decodificando o DNA, com Maiana Zatz.